Vamos voltando. Danilo, eu preciso de uma dica sua em relação à gravação. Assim que acabou esse primeiro tempo que a gente teve, começou a gravar, a converter o vídeo, né? Aí o que que tem acontecido? Quando eu começo essa segunda aula, tá escrito aqui que tá gravando, só que quando acaba, como eu não converti a outra ainda, eu não dei o ok na outra, eu perco essa segunda. Como que eu faço? Uai, quando eu gravava pra você, Aham, eu demorava pra entrar um pouquinho, você lembra, né? Que aí aham. eu deixava converter pelo menos até o final, antes de começar a gravar de novo. Mas ele gravava dois arquivos separados, e aí no final ele convertia também Não, o que tem automaticamente. acontecido até agora nas outras turmas é que fica gravando a primeira e quando termina o segundo tempo, escreve assim, falhou, fail to record. Uhum. Fica parecendo que ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você Eu não, coloca pra ele gravar automaticamente ou você aperta alguma coisa pra ele não, eu começar a ponho para gravar gravar? automaticamente. Talvez seja interessante, tipo, você colocar pra gravar. Então, porque aí ele desliga aquela anterior e aí ele começa uma gravação nova porque você colocou para gravar e não automaticamente. Não sei se vai funcionar, mas é uma ideia. Ok, Porque para mim não funcionar. tá bom, obrigada. Vou tentar então. Bom, já voltamos com 28. Quantos a gente estava? Esqueci de olhar. Era mais ou menos isso mesmo, né? Ok. Bom, então eu terminei o outro tempo falando das características da menarca e do espermarca. Outra coisa que a gente precisa perceber no adolescente é que o cérebro do adolescente ele ainda é considerado um cérebro em desenvolvimento. Ele não está pronto. Se a gente for pensar nesse sentido, fica interessante quando alguém convidar um psicólogo para participar de um debate em relação à diminuição da maioridade penal. O psicólogo pode pegar essa página aqui do livro da Daiane Papalho e falar assim, olha, o cérebro não está totalmente formado, principalmente o córtex frontal, que diz respeito à função executiva de planejamento, à função executiva de tomada de decisão. Se isso não está pronto, esse adolescente não pode ser considerado adulto. Eu não vou entrar na polêmica de perguntar quem é a favor, quem é contra. Eu não vou dizer que o adolescente, o delinquente juvenil, ele é totalmente inocente, que ele não sabia o que ele estava fazendo. Não, nós não somos tão inocentes nesse sentido. Mas nós estamos falando de uma característica fisiológica, de uma característica neurológica. Se o cérebro ainda está em construção, eu não posso exigir desse indivíduo, desse ser humano, que ele tenha, que ele tenha a mesma capacidade de censura, de moral. Natália, você precisa desligar seu microfone, por favor. Obrigada. Eu não posso exigir dele essa capacidade. Portanto, se ele não tem essa capacidade, ele não pode ser julgado como um adulto. Não é verdade? Então, aqui no livro fala sobre esse desenvolvimento cerebral, que os adolescentes processam a informação sobre as emoções de forma diferente dos adultos. Ele ainda não tem, é por isso que o adolescente sofre tanto a respeito da autoestima, é por isso que ele tem que imitar tantos outros para ser aceito no grupo, porque ele ainda não tem segurança. As emoções dele, a autoestima dele, todas as outras emoções ainda não estão interagindo, sendo processadas da mesma maneira das de um adulto. Então, a gente, apesar de um adolescente já querer dar uma de adulto e de autônomo, e de não eu que sei, não eu que gosto, ser todo desafiador, ele ainda é uma criança. Desculpa os adolescentes que estão aqui, que não gostam de ser chamados de criança,
mas ele ainda é imaturo emocionalmente. Não é uma criança, mas ele ainda é imaturo emocionalmente. É tão interessante que os adolescentes não gostam de ser chamados de criança, mas no dia da criança, se a mãe não dá um presente, eles ficam griladíssimos, né? Até adulto. Foi? Verdade. Até adulto eu já acho ruim. Tem Até adulto hoje, achando ruim? quem é o filho mais novo fica presente, meu anjo. O filho mais novo ganha. Sempre vai ser a criança. Mas é dia de quê que eu falei? Das crianças. Filho mais novo sempre vai ser a criança. Ah, não. Aqui na minha casa Claro não. que vai. Tem que ser. Ah, ela é a mais nova, desculpa. Uhum. Professora, Oi. tem uma questão também que eu acho interessante, que eu já escutei de alguns pais, assim, que são amigos da nossa família aqui em casa, que todo mundo fala que essa geração, ela tá nascendo muito mais esperta, né? Mais desenvolvida, mais antenada, mais atenta para certas coisas. E tem muitos pais que levam isso como um sinal de maturidade precoce, porque a criança entende de muitos assuntos e aí eles consideram que a criança já é uma pessoa madura e os pais já não se importam tanto em vigiar aquilo que chega até a criança nesse quesito. Então, é uma coisa bem interessante também em relação a isso. Sim, é verdade, Valéria. Obrigada pela sua contribuição. Tem razão. Alguns pais parece que se sentem um pouco mais justificados com essa ideia, né? De que os filhos estão entendendo mais. Ah, esses meninos de hoje em dia, essa geração, já nasce com chip implantado. Não é possível. Eles sabem mexer no computador, eles sabem ter acesso a tanta coisa. Saber futricar é uma coisa. Saber ter acesso à informação é uma coisa. Trabalhar essa informação, entender essa informação e se apropriar dessa informação da maneira correta, outra coisa completamente diferente. Então, o cérebro do adolescente, ele ainda é considerado imaturo. E a gente precisa perceber que vão acontecer algumas mudanças ainda nessa parte de desenvolvimento. O cérebro do adolescente ainda vai se desenvolver mais, ele vai conseguir. O que é que vocês estão rindo? Deixa eu olhar o chat. Não tem nada no chat. Vocês estão conversando no grupo? Então tá. Tá todo mundo com as caras engraçadas, como se vocês estivessem conversando alguma coisa e eu não soubesse. Eu tenho uma raiva disso. Bom, vamos falar de algumas características físicas da adolescência a respeito, por exemplo, do sono. Uma das coisas que o adolescente acha que ele já tem controle é sobre a sua autonomia, e agora eu já sou grande, já sou maduro, eu não preciso dormir cedo, eu posso dormir tarde. E aí acontece aquela famosa inversão do dia pela noite, né? E aí quer ficar acordado até mais tarde, quer assistir um filme, quer assistir uma série, e às vezes os pais já desligaram a televisão, já falaram que não é para assistir mais, e tal, aí vai para o quarto, vai para o celular, mexer na internet até altas horas. E muitos pais não têm controle sobre isso e as crianças, os adolescentes ficam acordados. O que que acontece? Aqui no livro vem falar que o sono ainda continua sendo importante, aliás, ele é importante, a quantidade correta de sono é importante em qualquer idade. E a privação de sono, ou seja, porque o adolescente não dorme a noite toda assistindo série, né, e conversando, batendo papo na internet, fica acordado até de madrugada. Se dormir, dorme ali das 4 às 7, aí tem que acordar para ir para a escola. Estou dando um exemplo de uma era antiga, de quando a gente acordava e ia para a escola. Vocês lembram quando a gente ia para a escola? Pois é, agora a gente 7 horas acorda. já é a aula. A pessoa dorme de 4 às 6h30, 4 às 6, porque 7 horas já é a aula. Ah, tá bom. É assim então, Raquel, beleza. E aí essa pessoa acorda e vai para a escola ou vai assistir a aula. O que que acontece? O corpo não está acordado, o corpo não tem condições de aprender porque ele não dormiu. Então a privação de sono causa irritabilidade, causa
entrave no desempenho escolar. O adolescente vai ter problemas com concentração, com fazer uma atividade em grupo, fazer uma atividade separada. A sonolência, em alguns casos, ficar acordado até tarde pode prejudicar as relações tanto em casa quanto também com os amigos. Então, a privação de sono é uma característica que tem chamado a atenção dos pesquisadores, tem se tornado uma epidemia entre os adolescentes. Eu estou falando de adolescente, adultos jovens, mas os adultos jovens agora, nessa época de pandemia, estão invertendo muito também os seus horários. Não estou falando com ninguém, né? Não tem ninguém aqui no grupo que fica assistindo série até de madrugada, né? Tem ninguém. Eu tenho alguns adultos jovens aqui na minha casa, e ontem eu queria dormir cedo, mais cedo ainda, para poder acordar bem para a aula de hoje, né? Nossa, eu tive que dar bronca e pedir silêncio não sei quantas vezes, porque ficam jogando, ficam conversando alto, ficam assistindo série, ficam vendo filme com o som da TV alto, como se fosse meio-dia. E é muito mais de meia-noite, não é justo com a mãe que tem que dar aula às 7 horas da manhã, sabe? Aí eu fiquei tem dia que eu fico tão brava, dá vontade de desligar o relógio. Mas eu não sou tão general assim, não. Eu dei umas conversadinhas, pedi com carinho e consegui dormir, finalmente. Bom, além de problemas ligados ao sono, existem alguns problemas ligados à alimentação. Quando é bebê, a mãe pega o bebê e põe comida na boca. Quando é criança, a mãe pega o prato, põe comida no prato e põe na mesa. Quando é adolescente, esse adolescente já começa a comer do jeito e na hora que ele quer. Não tem mais tanto controle parental, né? Não tem mais tanto controle por parte dos pais em relação à alimentação do adolescente. E aí surgem, além da obesidade, que é uma epidemia mundial, porque as pessoas estão comendo errado em qualquer idade, não é só na adolescência, surgem 2 problemas de saúde grave, 2 transtornos alimentares graves, que vocês vão se deparar com isso no... Você estava vendo desenho? Nossa, Luzia, caramba, eu estava dormindo até tarde assistindo desenho. Só no ensino médio, Bernardo? Então tá. Ficou responsável agora, que gracinha, universitário. Ô, Bernardo, eu queria ver sua cara, eu tô conversando com você toda hora no chat e eu não conheço você. Isso não é justo. Vou dar um tempo para você arrumar o cabelo, fazer a maquiagem, aí você abre, tá? A sua câmera. Eu tô pegando no pé dele, ele prefere não. Nossa, eu tô pegando no pé dele porque ele tá conversando comigo no chat, mas tem um monte de janelinha fechada aqui de gente que eu não sei quem é, e eu gostaria de conhecer vocês. Já pensou? Eu não conheço os meus alunos agora desse semestre. Quem falou? Tem alguém conversando baixinho. Transtornos alimentares. Vamos conversar sobre os transtornos alimentares. A famosa anorexia e bulimia. As duas, às vezes, podem caminhar juntas, ou às vezes elas podem caminhar separadas. Tem gente que desenvolve a anorexia, tem gente que desenvolve a bulimia, mas às vezes quem é anoréxico tem comportamentos bulímicos também, tá? O que é isso, gente? A imagem corporal do adolescente é um pouco complicada, porque o corpo passou por transformações, né? Hormônios, crescimento. A menina sofre muito mais com isso, inclusive aqui está falando que transtornos alimentares ele é mais... o fator de risco, um dos fatores de risco é ser mulher, não que os meninos não desenvolvam esses transtornos, mas é muito mais da mulher, é um transtorno muito mais feminino, porque os hormônios não são justos, especialmente com as mulheres, né? Então, incha muita coisa, cresce muita coisa, que a menina fica sem entender de onde que vem tanto volume, né, que ela não tinha antes.
E aí ela começa a enxergar o seu corpo de forma distorcida. Uma vez eu atendi uma menina no consultório de 12 anos, que tinha perdido mais de 10 quilos em menos de 6 meses. A mãe ficou apavorada e levou para consulta. Ela não estava comendo. O comportamento do anoréxico é fatal no sentido de que ele pode levar à morte. É um processo de autoinanição. A pessoa se proíbe de comer. Ela não quer comer. Por mais que ela esteja magra, por mais que ela esteja com a aparência de doente, ela não quer comer. Ela quer se privar desse prazer. Todos nós temos tanto prazer de comer, né? É uma atitude tão comum do ser humano. Quando a gente fala assim, vamos reunir, a gente pensa na comida. Porque é um prazer comer, compartilhar um lanche, uma pizza, né? Vamos comer. Agora, a pessoa que tem anorexia, ela não se permite ter esse prazer. Tem algumas questões psicológicas envolvidas por trás, mas nós não vamos falar exatamente do que fez surgir esse problema. Nós vamos nos ater ao que o livro nos traz, que são os sintomas e o que leva uma pessoa a ter esse transtorno, os fatores de risco, tá? Tratamento e tudo mais, vocês vão ver em outra disciplina, provavelmente. Bora marcar um churrascão. Beleza, Danilo, eu concordo. Se quiser fazer aqui em casa, está à disposição. Já fizemos outras vezes com outras turmas, beleza? Só a pandemia acabar, é lógico. Então, quais são os padrões, os fatores de risco? A pessoa não aceita o próprio corpo e ainda por cima aceita os padrões de beleza que são impostos pela sociedade. Né? E às vezes o corpo da brasileira, o corpo da mulher brasileira, ele e de qualquer outro continente, tem uma constituição diferente. E o padrão de beleza é um só. Eu fico pensando naquela tabelinha que faz a nossa, como é que chama? O IMC. Soma não sei o quê, divide por não sei o quê, a altura e o peso, tarará, e pronto. Gente, o IMC é uma fórmula criada para o mundo inteiro. Isso não é justo. Por quê? Porque a constituição corporal das pessoas é diferente de acordo com o país que ela está. Olha o tamanhozinho dos japoneses. Olha a altura dos africanos. Né? E eu fico pensando, não é justo. Então, realmente, eu nasci no país errado, gente. Tá aí o meu problema. Vim parar no Brasil, pegaram todas as minhas curvas, me deixaram sem nada. Nasci no país errado. Descobri o meu problema, Tati. Muito obrigada. Estou emocionada. Você resolveu os meus problemas de adolescente. Ok. A questão é, Fernanda, a aceitação. Só que o adolescente não tem maturidade para se aceitar, né? Então, se tem um pouquinho mais de gordura, que não foi seu caso. Seu caso, você está falando da ausência de curva, porque você é magrinha, né? Mas o problema da anorexia e da bulimia é o inverso. É quando as meninas se sentem gordinhas, e por mais que a gente fala, você tá magra, olha no espelho, você tá parecendo que tá doente, porque não é uma magreza comum, não é uma magreza que a gente vê, por exemplo, em você, Fernanda, que você é magrinha, mas você não tem aspecto de doente, ok? Então, quando eu estiver falando de magra doente, não quero que nenhuma das magrinhas aqui da sala de aula se sintam ofendidas. Porque a anoréxica, ela se olha no espelho e ela está magra. Todo mundo está vendo que ela está magra, às vezes a ponto de dar para ver os ossos apontando, a pele fica esverdeada, o cabelo fica opaco e fino. A ausência de menstruação, porque o corpo não consegue nem menstruar, está tudo desregulado. E essa pessoa se olha no espelho e se enxerga gorda. A menina de 12 anos que eu atendi, ela estava muito, muito abaixo do peso para a idade, para a altura dela. Bem magrinha, com o rosto fundo, sabe? Com um aspecto bem doentio mesmo, bem esquelético. E eu pedi para ela se desenhar. Ela desenhou uma bola. Ela desenhou uma bola com perninha. Tem mesmo, Luzia, eu ia falar sobre isso.
Tem um filme na Netflix que chama O Mínimo para Viver, que fala sobre anorexia, e é um filme é bem pesado, mas é muito interessante sobre o tema. Então, a anorexia é essa menina que pensa que está gorda, mas ela está magra, e ela pensa que e ela quer emagrecer mais. Então, aceitar que a magreza é um padrão de beleza pode ser um fator de risco. Ainda mais para uma constituição corporal, vou falar da que eu conheço, que é minha. A minha constituição corporal da minha família é de italianada aí para trás. E não tem jeito, o nosso quadril é largo. Eu nunca, nem na minha adolescência, vesti uma calça 36. Nunca. Meu número sempre foi 40 para cima. Coxa grossa, quadril largo. Não tem como. Meu osso é muito largo. Então, mesmo que eu emagreça muito, ficar pele e osso, o meu braço ainda vai ser largo. Até a composição do esqueleto também vai fazer parte do peso, né? Então, ser perfeccionista, quando uma pessoa é perfeccionista, ela olha onde que está cada fiozinho de cabelo, então ela vai olhar onde está cada peso que ela ganha. Se a pessoa já sofreu de ansiedade na infância, isso pode provocar também algum tipo de transtorno alimentar. Quando a família preocupou demais com pesos, teve um pai e uma mãe que sempre foram obsessivos com isso, não, isso engorda, não, isso é light, não, isso é diet, isso é fitness. Não, meu filho, não come isso que engorda. O menino não tem prazer em comer, aí também isso pode ser um comportamento de risco para quando ele for adolescente. Esse episódio do CSI é fantástico, Bernardo, que a menina calcula minuciosamente cada alimento. É isso mesmo. Quando aqui no livro fala... um dos sintomas é a pesagem frequente. Eu tive uma paciente com anorexia, que ela tinha uma balança no quarto dela, ela se pesava ao acordar. Vocês estão pensando que quem tem transtorno alimentar se pesa só uma vez ao dia? Não. Espera aí que eu vou pôr o computador na tomada. Ela pesava ao acordar, aí ela tomava café da manhã, um pouquinho de café, ela pesava. Ela fazia xixi, ela pesava. Ela almoçava, ela pesava. Ela vomitava, ela pesava. Ela pesava muitas vezes por dia. Então, ela sabia exatamente se ela vomitasse, quantos gramas ela perdia, se ela não vomitasse, quantos gramas ela perdia, tudinho. E é tão engraçado, sabe, gente, esse comportamento, porque é do mesmo jeito que a gente estava falando sobre tabu que os pais têm de conversar com o adolescente, é tão engraçado porque os pais também têm tabu de conversar com o adolescente quando ele tem essa atitude. Eu já vi mãe falar assim, ai meu Deus, tá lá no banheiro vomitando. Ai gente, o que a gente faz? Uai, o que faz? O que tá acontecendo aí? Tá vomitando por quê? Vamos conversar? Tá acontecendo algum problema? Vamos no médico? Quer ajuda? Quer ir pro psicólogo? O que a gente pode fazer por você? É o mínimo, não com esse tom de voz, né? Eu fui muito brava, tem que ser uma mãe mais mansa. É o mínimo que a gente pode fazer, pai, como mãe, é oferecer ajuda. Agora não, tem mãe que fica, nossa, come, vomita, termina de comer e vai pro banheiro. Ué? A minha paciente... Oi, Danilo. Eu acho que existe tanto essa idealização de terceirização da criação dos filhos, que ó, o maior problema é que os pais não sabem o que fazer e eles parecem que têm medo de serem pais dos filhos. Verdade. Né? Ainda mais na fase da adolescência, que o filho é Revolta. rebelde, não gosta de escutar os pais, está revoltado. Os pais não querem se envolver, não querem se aproximar dos filhos por medo. Ah, meu filho vai me odiar, meu filho vai me achar chato, não sei o quê. E não faz a responsabilidade do pai e deixa para outros, né? Aí vai deixar para televisão, vai deixar para a escola ou para os colegas e coisas aqui. Às vezes, se levar para um profissional, às vezes se levar para um psicólogo ou para um psiquiatra, já está fazendo tratamento, beleza. Está lá, conversa com o psicólogo, não precisa conversar comigo, não. Já está sendo resolvido lá. E não participam do processo. O medo que os pais têm de perder o amor dos filhos é muito grande. Tatiana. Oi, Cleciane. E eu também vou um pouco mais além. Por estar atuando, é porque eu sou portadora de diploma. Aí eu sou formada em Química Licenciatura. Ótimo. Aí eu trabalho na escola, né? Na escola e também trabalho no Instituto de Cursos Superiores.
E o que eu percebo é que é o medo, e não também só isso, porque como a gente está estudando a fase da adolescência, é uma fase de transição, então muitos pais hoje foram pais na adolescência, né? Então, a maioria que a gente pega hoje, as crianças, adolescentes, você vai comparar a idade mãe e filho, tipo assim, aí você vê que a mãe tem 30, o menino tem 15, porque a mãe teve um filho com 15 anos, ou seja, na adolescência. E Sim. aí, o que acontece? Ela não teve maturidade, já recebeu aquela toda transformação da gravidez, e aí a gente sabe que normalmente é um período de rejeição, porque a família não quer aceitar que uma criança, um adolescente de 15 anos tenha filho. Enfim, então, assim, ela não tem nem, ela tem até problema psicológico. Então, assim, ela não sabe lidar, às vezes, porque nem ela sabe o que fazer. Não teve maturidade, né, para ser mãe. Maturidade. Então, há uma criança dentro dela que nunca cresceu, né? Porque quando começou a crescer, ela já recebeu todo aquele processo de transformação. Eu falo por causa que há pouco tempo a gente recebeu lá na escola um caso de uma adolescente de 15 anos, e a mãe foi lá falar que ela estava sentindo muita dor na barriga, muita dor na barriga, muita dor na barriga. Tudo bem. Aí levou no médico, né? E tinha um caroço. A mãe falando, ela estava sentindo um caroço. Levou no médico, quando bateu o ultrassom, o caroço era uma criança de 5 meses, né? Nasceu agora essa semana. A criança, o caroço, né? E aí você vai comparar a idade da mãe, a quase a mesma da filha, assim, né? Mesma não. A mãe também teve a filha quando tinha 15 anos. Então aí você pensa, adolescente, né? Então é essa discrepância, né? De idade, enfim, leva todo esse contexto. Sem dúvida. Eu conheço alguns, você tem razão no seu exemplo. A gente, inclusive, vai trabalhar um documentário sobre gravidez na adolescência, que é um dos temas ainda desses capítulos da adolescência. Mas eu conheço também alguns pais que, mesmo não tendo filhos muito jovens, às vezes uns pais bem mais velhos também com esse medo. Esse medo que o Danilo falou de participar do processo, de receber como punição a perda do amor do filho, é um medo que permeia os pais em várias idades, não só quando são pais muito jovens. Professora. Oi, Amanda. Seria então, por motivo de talvez os pais trabalharem fora e deixar a criança aos cuidados de outra pessoa e às vezes se sentir se sentirem culpados por ter que reprimir a criança e às vezes não agem como pai, tentam ser mais amigos da criança, na criança não, é do adolescente. Então, ali no que seria para educar, eles acabam assumindo um papel de amizade por sentimento de culpa de estar, entre aspas, não cuidando da criança na sua integralidade, né? Porque às vezes tem que trabalhar mesmo um dia e tal, e deixar a criança, e aí, por esse sentimento de culpa, eu percebo mais isso do que outras situações, porque agora todo mundo trabalha fora, né? Então eu vejo que realmente tem esse sentimento de culpa na hora de corrigir a criança. Sim, o sentimento de culpa permeia pai e mãe em vários aspectos. Quando é para trabalhar fora e deixar o filho aos cuidados de outra pessoa, quando tem que dar uma bronca e fica com medo de perder o amor, e N circunstâncias. Culpa permeia, sim, impede, sim, a boa educação em algumas circunstâncias. A gente tem que ser realista em relação a isso, né? Vamos voltar no transtorno alimentar. Nós falamos, então, todos os fatores de risco, pelo menos citamos alguns, que levam uma criança ou um adolescente a ter um problema com o transtorno de alimentação. Theo, fecha a porta, por favor, tá fazendo barulho. Theo, fecha a porta, por favor. Agora, os sintomas são muito parecidos. Só que a anorexia tem mais sintomas do que a bulimia, né? O uso de laxante e diurético é muito comum. Por quê? Porque o diurético vai dar uma vontade louca de fazer xixi e vai dar uma desidratada boa no corpo. Então, a perda de água faz dar essa ideia de
emagrecimento, e o uso do laxante. Se comeu e não conseguiu vomitar, e se comeu e está com culpa, usa o laxante para expelir tudo que comeu. E vocês estão pensando que é um laxante? A minha paciente tomava 8 laxantes. Gente, faz quase as tripas, não tem mais nada para pôr para fora. Deve dar uma cólica, deve não, ela me relatava que dava muita cólica, porque o corpo fica fazendo todas as contrações para colocar para fora o que não existe, né? Então, é muito triste. O uso do enema, esse enema que está aí no livro, é uma bombinha que se enche de água e ejeta a água através do ânus, dentro do intestino, e aí há uma lavagem intestinal. Então, aquilo que não conseguiu colocar para fora fazendo força, faz essa atitude de dar um banho, né, um jato de água para limpar o intestino. E ao banheiro logo após as refeições. Geralmente o anoréxico que come um pouquinho, ele vai ao banheiro depois porque ele tem que vomitar o pouquinho que ele comeu, ele não consegue ficar com aquele pouquinho. Presta atenção do jeito que eles cortam o alimento em pedaços pequenos. Se é obrigado a colocar na mesa, se o adolescente é obrigado a ficar, pode deixar aberto agora, a ficar na mesa, ele vai colocar pouquinha comida no prato e vai ficar espalhando. Já viu esse movimento que a gente faz na mesa? Quando tá todo mundo comendo, a gente fica comendo, garfo, faca, põe na boca, conversa, segurando garfo, faca. A pessoa que tem anorexia, ela vai disfarçar que ela tá comendo. Ela vai ficar na mesa, fazendo esse barulho do talher no prato, de vez em quando põe um grão de arroz na boca, uma ervilha, e é o almoço dela. Ela espalha para lá, espalha. Todo mundo pensa que comeu e ela só espalhou a comida no prato. A pipoca, como é que a gente come pipoca? A gente não pega de mãozada dentro do balde e põe na boca? Comer pipoca não é assim que a gente sabe? Aquele tantão de pipoca? A minha paciente que tinha anorexia, ela pegava uma pipoca, tirava os pedacinhos, ela conseguia comer pipoca em etapas. É desesperador, sabe? Porque não tem prazer para comer, gente. É muito triste. Cáries dentárias. Existem muitas cáries, o dente fica com mancha por causa da acidez do vômito, porque vomita muito, então dá muita mancha nos dentes. Pele amanchada, né? Ou amarelada, ou esverdeada. Boca seca, depressão, cabelo fino, que eu já falei, pressão baixa, às vezes desmaia na escola, porque não come, né? Não come, 5 dias sem comer, só bebendo água. Chega na escola, desmaia, porque vai caminhando para a escola. Chega na escola, desmaia. A escola leva para o hospital e dá soro. Quando eles acordam e tem um soro na veia, eles ficam revoltadíssimos, arrancam o soro fora. Por quê? Porque é glicose, é açúcar na veia. E isso engorda. Então, eles não aceitam tomar soro. A diferença básica entre a anorexia e a bulimia é que o anoréxico ele não se permite comer. O bulímico, ele tem uma compulsão alimentar, só que aí ele provoca o vômito. Ele não consegue ficar sem comer, ele se permite comer, só que ele vomita. Ele provoca o vômito sempre. Então, ele tem uma compulsão alimentar, que é diferente que o anoréxico não tem. Só que quem é anoréxico, de vez em quando, faz a indução ao vômito do mesmo jeito. A questão é, não pode ficar comida no meu estômago. Eu não posso digerir nenhum nutriente para eu não ganhar peso. A grande ansiedade envolve isso. Existe tratamento. As consequências podem ser desastrosas, podem ser graves, se não for socorrida a tempo. A anorexia pode levar à morte, ela é fatal em alguns casos. Em alguns casos, o anoréxico se nega a comer e ele tem que receber alimento por sonda. Às vezes, eles tiram a sonda. Então, quando internado, às vezes precisa ser sedado para colocar a sonda alimentar e eles ganharem um pouquinho de força para sobreviver. Só que eles não querem sobreviver, sabe, gente? É uma ideação suicida fantasiada, mascarada.
Tem todo um contexto aí de não querer viver, não ter prazer em viver. Tratamentos. A psicoterapia, né? Tratamento psiquiátrico também, envolvendo medicação. Tá aqui o dinheiro. Aí, ó. Pão, café. Geralmente, aqui no livro está indicando a terapia cognitiva comportamental como uma das mais eficazes. Em alguns casos, o indivíduo tem que ser internado, como é o caso do filme, que a gente citou agora há pouco, né? Do Mínimo para Viver. Os adolescentes com a necessidade de autonomia, eles acabam rejeitando a ajuda da família. Então, às vezes, é por isso que eles precisam ficar num ambiente institucional, onde tem alguém que manda, e eles precisam obedecer às regras daquela instituição, mas não deve abster a família da participação dela nesse processo, né? Porque ela ficou internada, que ela não vai participar junto com a família. A família tem que trabalhar junto esse tratamento. Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre anorexia e bulimia? Ou a gente pode mudar de assunto? Eu queria perguntar alguma coisa. Tá escutando? Não estou te ouvindo, Guilherme. Aumenta seu som, por favor. Acho que tá no máximo já. Tá me ouvindo agora? Bem baixinho. Eu queria perguntar se, existe algum motivo de a pessoa adquirir a bulimia ou anorexia? Existe uma depressão em cima disso, alguma coisa? Ou é um fator só? Eu não ouvi o suficiente para te responder, Guilherme. Repete. Professora, ele está perguntando se existe algum motivo para gerar essa bulimia ou anorexia, tipo um caso depressivo. O que seria o start, digamos que o gatilho para desenvolver isso? Esses fatores de risco que a gente acabou de ler aqui na página anterior. Existem pessoas que têm mais propensão a isso, existem estruturas de personalidade que têm mais propensão a isso, como, por exemplo, ser perfeccionista é uma propensão. Então, esses fatores de risco é que podem ser o gatilho. Não existe um quadro de transtorno psiquiátrico específico, como a depressão, que pode gerar anorexia. Isso eu desconheço se tiver essa correlação. Ok? Professora, Obrigado. Tem aquele transtorno também que a pessoa se enxerga diferente, não é propriamente a anorexia e a bulimia. Qual, Fernanda? Ai, gente, agora eu não tô lembrada. Ela vê a imagem dela distorcida. Então a pessoa tá muito magra, mas ela se vê gorda. Mas é uma questão assim de se olhar mesmo. Não, eu vi isso, por exemplo, eu tive um colega, homem, adulto, e ele encucou que ele queria ficar grande, né? Que hoje em dia a gente tem muito disso em rede social. As redes sociais acho que tem muita coisa boa, mas traz muita coisa ruim também, né? Muito aquele modelo do que tem que ser. E aí ele chegou até a ter uma hepatite medicamentosa, porque tomou anabolizante para poder ficar grande. E ele já estava grande, e ele não se enxergava assim. E não é um adolescente, já era um adulto, pai de filhos já. A Gabriela tá aqui no chat colocando se não seria o distúrbio disfórmico corporal. Eu creio que seria isso, que ele se olhava no espelho e ele se enxergava muito magro. Não, eu tô muito magro, eu ainda preciso de mais, ainda preciso de mais. E ele já estava grande já, e já era um adulto, homem e adulto. Porque às vezes a gente acha que esses transtornos é só na mulher, é só no adolescente. Não, eu não disse que é só na mulher e não é só em adolescente. Transtorno alimentar assim, as pessoas, pode ser com homens também e pode ser também nem pessoas adultas. Inclusive, eu citei o exemplo da minha paciente de 12 anos, mas a minha paciente com transtorno alimentar mais severo, que eu fiquei com ela 2 anos em processo de psicoterapia, hoje ela já está bem, hoje ela já